Uou! Here we... Será que eu escrevi direito esse negócio? Boa, galera. Galera chegando. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. E já vai chegando com tudo, ó. Vambora. Vambora que hoje tem papo quente, galera. Rodrigo, Márcia, pô, bem-vindo, galera. Chega com tudo, velho. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, já vai chegando dando oi. Tá todo mundo aí, tá ouvindo? Tá legal? Tá rolando a sonzeira? Fala, Paulo, galera. Bom, rufando já. Isso aí, aloha. Bora. É isso aí. De volta com tudo. Para mais 120 dias no stop. Vocês estão preparados? Então vamos. Vamos porque o negócio é quente. Hoje aqui, representando aqui o Ubatuba Roi. Família lá de Ubatuba. E vamos com tudo, tá? É o seguinte. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, tá? Lesões na canoa com o Nicolas Ergui. Eu recebi uma mensagem dele em 2018, cara. 2018, um ano muito conturbado aqui. Movimentado, rápido, correria, 14, 15 horas de treino, básico, 90 alunos, enfim. E lá ele já tinha me convidado para fazer um debate sobre isso. E você vê como são as coisas. Então eu chamo ele hoje aqui na Remada Perfeita. Segunda-feira vai ser um dia de bate-papo com diversos tipos de pessoas. A gente vai criar com conteúdo aqui de relevância, extremamente importante para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? E o Nicolas, ele me chamou muita atenção com o estudo todo que ele fez. Assim, super interessante, a nível global até. Então, é uma honra ter ele aqui. Vamos chamar ele? Onde será que ele tá? Deixa eu ver ele aqui. Cadê ele aqui? Então é isso, galera. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Que a gente tem alguns problemas, a gente tem algumas coisas. Opa, ele tá aqui. Você tem que me solicitar aqui para fazer parte aqui da... Acho que essa câmerazinha aí, dá um tac aí. Foi? Ó. Deixa eu ver aqui. É que tem uma galera aqui entrando. Aqui, ó. Pronto. Eu vou colocar ele pra dentro aqui e a gente já vai começar, tá? Vamos ver se dá certo. Esperando ele entrar. Tomara que dê certo. Opa! Ih! Boa! Bora! Como é que você tá? Tudo aqui. Bem? Bom, tudo certo, mano. Primeiro, tudo certo. Primeiro, deixa eu desligar o som aqui. Bom, primeiro, obrigado por você tá disponibilizando seu tempo aqui, compartilhando com a gente um estudo tão importante e relevante para todos nós aqui da canoa, específico ainda. Muito obrigado por estar aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, contar um pouco o porquê do seu mestrado e o que te motivou, e se apresentar também para a turma. A gente já está com 35 pessoas aqui. E se essa galera que está aí agora, imediatamente, mandar um aviãozinho para dobrar, aí vai ter mais gente que vai ficar inteirada e cuidar das lesões, né? Então vamos nessa. Pode começar falando um pouco da sua história, o porquê de tudo que você vem estudando. E eu acho que é riquíssimo o conteúdo. Poucos minutos com você. Já surgiu essa ideia e vamos para cima. Pode falar. Beleza. Então, galera, meu nome é Nicolas. Remo há bastante tempo. Assim, na realidade, eu comecei a remar em 2004, 2005. E aí tive um gap aí, me afastei. Em 2014 voltei forte, assim. E desde 2014 eu remo direto. E eu sou fisioterapeuta. Minha formação de base é fisioterapia. Sempre me interessei por biomecânica, sempre me interessei por esporte. A galera zoava na faculdade que eu parecia mais a galera da educação física, eu andava mais com a galera da educação física do que com a galera da físio, assim. Porque, cara, e aí dentro da minha graduação eu participava muito dos projetos de fisioterapia esportiva para atendimento de atletas, atendimento de rendimento. E aí, pô, já remava, já estava competindo algumas coisas, assim, fiz algumas voltas à ilha. E
E aí um dia, voltando da remada, tô de boa, assim, na carona com a minha mãe e tal, tô voltando da remada, assim, e aí com aquela coisa acabando graduação e tal, e putz, cara, o que será que tem escrito na literatura, assim, científica, não literatura, não os livros do West, não os livros da Canon Culture lá, não, assim, literatura científica, o que a gente tem de artigo científico sobre canoagem havaiana? Eu cheguei em casa, abri o computador, fui pesquisar, e não tem quase nada. Assim, eu não posso dizer nada, porque tem Muito alguma pouco, coisa. né? Mas, Muito cara, não tem. Mas assim, é muito pouco, e o pouco que tem ainda tem que filtrar alguma coisa boa. claro. A gente tem pouquíssimos artigos escritos e eu falei, cara, que doideira, bicho. E aí eu me deparei com uma situação pior ainda, que a gente tem dois grandes polos escrevendo sobre canoagem havaiana. A gente tem a Austrália, a gente tem um estudo da Nova Zelândia e a gente tem um estudo do Havaí. E acabou. Só. É só isso. É só o que tem. E, pô, peraí, bicho, né? Assim, é um esporte novo no Brasil, chegou em 2001, tal, 2000, 2001. Beleza, mas assim, deu tempo. Tá pipocando clube em tudo que é lugar, tá pipocando canoa em tudo que é lugar. Tem fisioterapeuta fazendo, tem médico fazendo, tem... Cara, e Claro. aí? Ninguém tá fazendo nada? Não, peraí. Fui pesquisar mais e não achei nada. Nada, não achei nenhum projeto sendo desenvolvido, ninguém olhando para isso. Eu falei, não, não pode. E aí no processo de construir ciência, tu obrigatoriamente tem que preencher umas lacunas. E aí foi onde mais pegou. Porque a gente não sabia nem como era o perfil do remador fora desses grandes polos. Porque, assim, na Nova Zelândia, na Austrália e no Havaí, a gente tem traçado mais ou menos o perfil de quem é esse remador. Mas no Brasil a gente não tem. Então a gente não sabe, e a gente é um povo miscigenado, multicultural, é um país gigantesco, e é muito difícil traçar um perfil. Mas a gente tem que saber se a gente está dentro do padrão fora, né? E aí eu decidi, junto com a minha orientadora, eu escrevi um pré-projeto, e foi aprovado no mestrado, foi aprovado esse pré-projeto. Na realidade eu escrevi e eu deixei quieto. A história bem real é que eu escrevi e eu guardei isso numa gaveta, eu falei, deixa quieto, não vou mexer nisso. Eu tinha uma outra proposta para fazer o mestrado com outro professor, e a minha irmã, que não sei se está vendo essa live ou não, mas a minha irmã falou, não, deixa eu dar uma lida aí no teu projeto. Minha irmã é educadora física e nutricionista. E aí ela pegou esse projeto e levou para uma professora da universidade. Largou o projeto na mão dela e falou, dá uma lida aqui. Aí essa professora entrou em contato comigo e falou, olha só, vamos tocar esse projeto? E aí eu falei, pá, mas eu tava com uma... Putz, será que eu quero mexer nisso, assim, né? Será que eu tenho força para mexer nisso nesse momento? Vamos ver. Beleza. E aí eu falei, tá, então vamos embora. Então vamos entrar nisso aí, vamos pesquisar isso aí. E aí, cara, foi uma luta. Foi um projeto punk, me deu um pré-infarto nesse projeto, assim, louco, uma parada me deixou no hospital, pra ter noção. Esse mestrado me jogou no hospital, velho. Meu, é verdade isso? Verdade, isso é real, isso é real. Fui parar no Então hospital faz o com um seguinte, ó, pré-infarto, mano. eu quero que você me fale um pouco o que você, já que você entrou nesse hospital aí, eu quero que você me fale um pouco o que você encontrou ao longo desse caminho. Já pegando esse gancho, já vai falando o que você encontrou no caminho, já vai detalhando como que foi o caminho, porque às vezes a gente vê as pesquisas e acha que é uma maravilha, e não é. Eu também achava que era. Pra gente isso daí um pouco. Cara, eu achava que era assim, ó, beleza, eu conheço muito remador, eu conheço uma galera, eu tenho um laboratório disponível, meu, eu vou bombar, eu vou encher de gente aqui, eu vou pesquisar todo mundo, eu vou botar 250 pessoas dentro do laboratório, eu vou tirar sangue de todo mundo para ver lactato, eu vou... Meu, não é assim. Não é assim. A ciência é uma coisa, assim, ela é a passos lentos. E isso, para uma pessoa ansiosa, isso demora. E demora demais. Porque, primeiro, tu tem que preencher as lacunas e isso demora muito tempo. A primeira lacuna a ser preenchida é, como eu falei, a gente precisa definir quem é o remador brasileiro. E aí, a gente desenvolveu uma pesquisa que teria que ser multicentro, né? Eu não poderia fazer uma pesquisa só em Florianópolis. Eu moro em Floripa. Eu não podia fazer desculpa te cortar. E essa pesquisa, você conseguiu chegar lá? Consegui. A gente atingiu o nível nacional. Então a gente tem representantes de todas as regiões.
E aí a pesquisa basicamente aconteceu de maneira online. Então eu tive que criar um sistema de captação dessas informações e validação. Só que para isso, tu precisa de pesquisa em seres humanos, precisa de aprovação em comitê de ética. Manda para comitê de ética, volta com reposicionamento, vai de novo, aquela coisa. Beleza. A gente tem nessa pesquisa, eu não posso falar especificamente de dados da pesquisa, dados muito, muito específicos, porque ela está em ramos de publicação. Mas assim, é só para vocês entenderem, para quem está assistindo e não está familiarizado. Quando tu escreve uma pesquisa, para ela ser publicada numa revista, seja nacional ou internacional, ela tem que ser inédita. E eu não posso dizer assim, 2, 3, 5, 20. Não posso. Só por um detalhe, mas eu posso dar um geral, um apanhado geral. Na pesquisa foram mais de 100 respostas Brasil, respostas válidas, respostas boas, assim, não resposta zoeira, isso foi tudo filtrado, né? E foi um engajamento legal porque a gente tem todas as regiões representadas. Norte, Nordeste, Sudeste, só Centro-Oeste, se eu não me engano, não tem. Mas Sudeste e Sul foram os que bombaram assim na pesquisa, os que mais apareceram, onde obviamente tinha mais clubes na época. E aí a pesquisa foi bem abrangente. A ideia era entender como tu rema, quem te dá suporte na remada, quem prepara o teu treino. É um profissional de educação física, é outro remador, é tu mesmo que prepara o teu treino, ninguém prepara teu treino, tu rema assim a bangu, né? Suporte, tu tem suporte de médico, nutricionista, educador físico, treinador, um coach, enfim, quem que te prepara? Deixa eu até te falar rapidinho, eu acho que tem poucos lugares no Brasil que tem tudo isso, né? E aí, assim, tu recebe bolsa, tu é patrocinado, tu banca tudo do teu bolso, tu tá em nível competitivo, tu compete, quantas competições no ano, qual é o teu melhor resultado, como é que foi as tuas lesões relacionadas à prática da canoa havaiana. Podia informar 4 lesões, ninguém quis, dava para informar mais, mas ninguém procurou mais do que 3. Nicolas, deixa eu fazer uma coisa que a Cláudia perguntou aqui, que não acredito que não tem o Centro-Oeste. Você fez com a galera de Brasília? Boa, Brasília. Brasília entrou. Então tá bom, Cláudia, fica tranquila que Brasília entrou, porque eu não posso Brasília deixar entrou. passar essa coisa. Não, Brasília entrou. Vambora, viajei. Ó, e aí... tá quase batendo 60, hein? Quase batendo 60 pessoas. Eu duvido o aviãozinho para uma pessoa amigo que ainda não entrou. Bora, pode continuar. Manda bola. E aí a ideia foi isso, assim, foi entender como que a galera lesionava, assim, não os motivos, mas entender quais as regiões lesionavam e quanto tempo de afastamento. Para entender um pouquinho assim, tipo, porque o pessoal tem uma dificuldade de entender o que é uma lesão aguda, uma lesão crônica, o tempo de afastamento ele dá uma noção um pouco melhor disso. E a ideia disso rolou, a gente pegou os dados, tabulou tudo isso, começou a rodar a estatística dessas informações e já apareceu coisas assim incríveis que batem com o que a gente tem de informação fora do Brasil. E assim, já para a gente começar a falar, né, fora do Brasil nós temos 2 pesquisas fortes nessa área só. Legal, que é uma da Nova Zelândia. Isso, porque foi a conversa que a gente teve para botar a galera na mesma página aqui. Muito bom. Assim, só para vocês entenderem, tá? A nível mundo hoje, se a gente fizer uma busca nas bases de dados, eu posso estar mentindo, eu fiz uma busca antes da gente começar a live aqui, eu encontrei 32 artigos. Só. Sobre canoagem havaiana. Desses 32 artigos, no mundo todo. Desses 32 artigos, tem 2 artigos que levantam perfis epidemiológicos. Um da Nova Zelândia e um de uma médica no Havaí. Que, assim, levanta realmente, assim. Alguns citam, mas eles não fazem um survey, né? Eles não fazem um levantamento epidemiológico. E aí eu falei, cara, vamos comparar os dados aí. Vamos bater... Você pode explicar um pouquinho o epidemiológico para a galera, só para a galera... Só para vocês, para a galera entender... Não precisa ir tão deep, mas dá um por cima. Para a galera entender, existem algumas maneiras de fazer os levantamentos epidemiológicos. A melhor maneira é atleta-atleta, né? Então, pesquisador-atleta. O pesquisador aborda o atleta informa os seus dados, as suas informações e vai. Existe uma segunda maneira que é indireto, onde os clubes relatam
as informações de lesão para uma associação, e a associação faz o levantamento dos dados com os pesquisadores. E a gente, obviamente, foi por esse caminho pesquisador-atleta. Uma porque a gente entrou em contato com a associação na época, mas estava aquela confusão de separar da Confederação Brasileira de Canoagem. Foi 2016, né? Bem na transição. E aí foi aquela loucura, assim. E aí o survey, ele não investiga exatamente o porquê que tu teve a lesão. Ele até dá alguns indícios disso. Mas ele investiga área de lesão, quanto tempo isso aconteceu, se foi durante a prática esportiva ou não, se foi em canoa individual, se foi em canoa coletiva. Se tu né? Cara, punk. Se tu faz algum treino complementar, por exemplo, eu faço um cross, eu faço natação, eu faço corrida de rua, enfim. E a informação é estratificada em dados que a gente vai batendo e vai fazendo algumas estatísticas nesse processo para ver se tem correlação. Por exemplo, pessoas que treinam CrossFit têm mais ou menos lesão que pessoas que treinam só natação e canoagem havaiana. Então a gente vai fazendo essas correlações malucas que a estatística nos permite para dizer, pô, é mais legal. Aí, ó, boa. Bora, manda bala. Para ver se a galera, para ver se, pô, é legal indicar, então, ir por esse caminho, por aquele caminho, não é legal por esse caminho, não é legal por aquele caminho. E aí, esse levantamento começou a mostrar dados que eram muito parecidos com a literatura de fora, basicamente com esses dois artigos que levantam... da Austrália e do Havaí, né? Da Nova Zelândia e do Havaí. Tá. A Austrália é o que tem mais artigos, mas é tudo da mesma autora. Entendi. Ela descreveu a tese dela em 17 artigos e jogou lá, e aí tem 17 artigos bem bons, mas é tudo da mesma coleta de dados. Mas enfim, Legal. E aí eu comecei a ver que as coisas batiam. Por exemplo, a nível internacional, os dados mais clássicos para lesão em canoagem havaiana é ombro e lombar. Aí a gente vai estratificando esses dados, vai entendendo por que isso está acontecendo. E alguns artigos não levam em consideração algumas coisas. Por exemplo, um dos artigos não leva em consideração se a lesão foi durante a prática da remada ou no deslocamento com a canoa. Por que isso acontece? Porque aqui no Brasil, a maioria das bases, pelo que eu conheço, a maioria das bases fica assim muito próximo da praia, a canoa já fica praticamente montada, a gente bota na água, vai embora, tira da água, pum, tá ali do lado. A gente não tem aquele processo de bota a canoa no ombro, leva a canoa até a praia, bota a canoa na praia, tira a canoa da praia. Claro. E algumas bases lá fora são assim. Então, eles levantaram essas lesões de carregar a canoa junto, no pacote total. Então, isso deu uma sujada nos dados deles. Mas Não tudo fica bem. tão clean, né? Mas tudo bem, ainda vai. E aí, a maior parte das lesões lá fora apresentadas, e o que corroborou com os nossos achados também, lesão de ombro e lesão de lombar. Pô, beleza, a gente tá na mesma linha. Tá legal. Show. Agora, por quê? Aí que o bicho pega. Porque não existe como a gente dizer exatamente por que as coisas acontecem. A gente tem uma linha para seguir. E uma das coisas que se fala muito é a relação fadiga-performance. Então, Fadiga-performance. Porque o que acontece? Fadiga, e aí você não consegue, começa a exigir demais, e aí vem a lesão. Exatamente. Então, o que acontece é assim, existe uma linha de raciocínio que tu, ao longo do processo, aumenta a tua fadiga, aumenta o teu desgaste muscular. Esse desgaste muscular reduz a tua informação neural, ou seja, o teu cérebro começa a parar de entender aquele movimento que ele tem que fazer sistêmico, cíclico, sempre do mesmo jeito, né, e manter. E aí o que acontece é que tu começa a perder a mecânica, e perdendo a mecânica, tu perde os mecanismos musculares de proteção, e aí tu te expõe à lesão. E aí eu falei, pô, massa. Se os estudos de survey mostram ou vão por essa linha, e a gente está vendo coisas parecidas, então eu preciso achar estudos que falam sobre remadores de longa distância, porque obviamente vai ter.
Porque, pô, a canoa havaiana faz grandes travessias, pô, a gente tem todas as travessias das Ilhas Havaianas, a gente tem as travessias no Tahiti, com certeza vai ter estudo sobre longa distância. Tem zero. Zero. Não foi investigado sobre longa distância. O que Então, eles olham os dados muito sujos, assim. claro. E os dados que falam sobre performance, fala muito sobre sprint, sobre velocidade, só que não é isso que eu queria olhar. Porque se a gente está falando de fadiga, se a gente está falando de cansaço, se a gente está falando desse remador perder a mecânica durante o processo, e isso vai acontecer eventualmente, a gente precisa olhar para o remador de longa distância, que era a minha realidade. E aí eu vou colocar muito assim o meu viés no processo. A minha realidade era a remada de longa distância. Eu não sou sprinter, eu não faço contorno de boia. A gente até faz para brincar, mas eu não sou um sprinter, eu não fico fazendo contorno de boia, contorno de boia, contorno de boia. Não, eu faço 10, 30, 40, 50, 70. É o que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a olhar para esses dados e fiquei preocupado. E aí surgiu a ideia de aumentar o estudo. E aí olhar mecanicamente para esse atleta. E aí a gente fez a parada mais louca. A gente construiu um simulador de remo e colocou numa sala de rastreamento 3D, que é um sistema canadense, se eu não me engano, é o sistema Vicon. É o mesmo sistema que eles usam para fazer filme 3D, que daí eles botam um monte de bolinha no cara e botam o cara lá para fazer movimento e tal. A gente botou é tipo um mapeamento do movimento, né? E exatamente. Só para não te cortando, mas você teve uma primeira fase de um estudo e depois você definiu ir mais a fundo ainda dentro disso e agora a gente está chegando mais no final ele vai falar como que evita tudo isso, tá, galera? Fica tranquilo. E aí a parada doida foi isso, assim, porque daí vamos parar por aqui, vamos só fazer esse levantamento epidemiológico e tal. Daí eu falei, não é para isso que a gente se propôs. A gente se propôs fazer uma parada, como tu fala, deep, né? Então, assim, deep. Vamos lá, né? Vamos mergulhar nesses dados. Porque até então tava tranquilo. Só que quando a gente chega nesse nível, assim, é realmente deep, né? Então, a parada pegou. Por quê? Porque eu aprendi a mexer num programa de engenharia para construir o simulador, baseado num simulador que já existia, mas adaptado, porque ele não leva em considerações, quando a gente fez estudos base, porque a gente sempre faz piloto, né? A gente sempre faz estudos para testar se o estudo vai funcionar. Os remadores reclamavam que quando tu rema num remergômetro e tu não tem as bordas da canoa, a tua remada não fica certa. Porque tu não tem a lateralidade do processo. Então, deixa eu ver se eu consigo exemplificar um pouquinho, assim. Quando tu tá com remo e não tem a borda para te dar o limite, naturalmente tu dá essa roubada com a mão, tanto para dentro quanto para fora. Isso altera a mecânica. E a gente começou a ver que os dados não batiam. E aí o bicho pegou. Não, então vamos fazer um simulacro, né? Então a gente botou uma canoa. A gente pegou um vão central, né? A gente simulou isso com madeira e tal. A gente simulou uma canoa inteira e botou dentro de uma sala de análise 3D. E aí construiu um modelo de análise 3D, porque até então não existia para remadores. A gente construiu esse modelo com um professor muito punk aí de São Paulo, que trabalha só com ótica, o cara fora de série. Construiu o modelo e aí agora vamos analisar os dados. Basicamente, a gente estava analisando 17, 20, mais ou menos 30 takes. Cada take durava 1 minuto e cada segundo era captado 2.000 imagens por segundo. Quanto? E é absurdo. A quantidade de dados era absurdo. 2.000 imagens por segundo em 12 câmeras durante 1 minuto vezes 30 takes, mais ou menos, por atleta. Nossa, e cada atleta foi posicionado em 2 maneiras diferentes. Num teste incremental, onde ele vai para a morte, a gente bota o cara no pauladão até acabar, até não ter gás, até o cara abrir o bico. Tipo um VO2 máximo, assim, tipo um teste de VO2 máximo. Isso, exatamente. Um incremental. Isso, só que exatamente. Só que para canoa.
em vez de correr na esteirinha lá, que a galera faz o testezinho de esforço na esteira, a gente agora faz na canoa. E um teste de performance. Como eu estou olhando para um remador de longa, eu falei, bom, vamos coletar 10K. Vamos coletar 10K. Vamos ser humilde, não vamos coletar 30, 40, vamos coletar 10. E a gente coletou 10K. E as coletas aconteceram em 0, 500 metros, 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, e assim a gente foi rampando até chegar aos 10. Para ver em que momento ele muda a remada dele. Em que momento ele começa a fadigar, a alterar o processo, a ficar com o tronco muito, muito abaixado e não levanta mais. Ele quase fica numa marcha 2. E ele tá no hip, botando carga na canoa. E ele tá lá na marcha 2, assim, ó. E ele não sobe mais. Entendi. E aí a lombar do cara já foi pro espaço essa hora. Porque ele tá vamos pensar que ele tá em 10 horas de prova. Lógico. E aí, para analisar dados fisiológicos, para realmente identificar, bom, mudou a mecânica, mas e aí? Isso cobra um preço metabólico desse cara? Esse cara começa a sofrer? Então a gente começou a coletar lactato e frequência cardíaca. Mas você começou a pegar o lactato em que momento? O tempo do zero, inteiro? Não, é protocolo completo. Do zero até o final do teste, intervalo do teste, 3 minutos, 5 minutos e 7. Tá. Para ver a queda do lactato normal. Para quem não sabe o que é lactato, a gente afere a quantidade de ácido lático disponível no organismo, quanto maior a quantidade de ácido lático, isso é padrão pessoa versus pessoa. Então a gente pega em 0, totalmente em repouso, e aí esse lactato vai crescendo ao longo do tempo. Conforme a gente vai usando a musculatura, ele vai crescendo. E ele chega num platô, e esse platô mostra que o cara não tem mais, gás, acabou, ali acabou. Dali ele só cai. Ali ele vai para a morte, assim. Então então agora chegou, a gente pode inferir, né? Como a gente usa na ciência, a gente infere sobre os dados dizendo que ele chegou em fadiga ou está muito próximo da zona de fadiga dele. E que ele já até passou do VO2 max dele lá que ele poderia fazer. E aí a ideia foi, a partir desses dados malucos, responder tudo. Óbvio que não dá para responder tudo. Que loucura. E foi uma loucura, porque eu vou dizer para ti que eu terminei de coletar esses dados no dia... vou mentir, cara, assim, janeiro para fevereiro, tá? Eu terminei de coletar esses dados. Entendi. No dia 10 de março eu apresentei a tese para a banca, dia 10 de março de 2020. Tá fresquinho, né? Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. 10 de março eu apresentei para a banca, dia 16 de março a gente teve lockdown. Puxa vida. Se eu tivesse que expandir a minha pesquisa um mês, eu não terminava ela. Nossa, que bom. Imagina como imagina como o cara suado, na pegada, na paulada ali dentro, todo mundo sem máscara, obviamente, né? Até então a pandemia não pegava. Não ia dar pra fazer. Coletando sangue, não tem como, a máquina ficava lavada de suor. Impossível. Impossível. Agora, Nicolas, deixa eu fazer um apontamento aqui legal, ó. Tem uma galera aqui já comentando, falando, ó, quando sai o estudo, a gente quer saber... Tá para publicação, galera, tá para publicação. Vamos esperar as revistas aprovarem aí. E outra, queria também dar uma palavrinha rápido, que é dar parabéns pela importância do estudo que você está fazendo no mundo, né? Não é só no Brasil, e no detalhe todo que você está fazendo. Então vai ter, se for publicado, sucesso, vai ser o máximo, vai ser uma referência mundial o seu estudo, cara. Você tá de parabéns. Pô, tá? Valeu. Muito legal. E aí a gente queria responder essas perguntas, queria entender um pouquinho desse comportamento do tronco, comportamento do ombro, comportamento de alcance. E o que a gente viu bastante, por mais que ombro seja descrito como muita lesão de ombro, e tem vários motivos para isso acontecer, a gente viu bastante alteração no tronco. E aí, quando a gente fala do tronco, a gente está falando do remador que está sentado, com pouca movimentação de bacia, de quadril, a gente tem pouca movimentação, existe uma movimentação, mas ela é pequena, porque a gente está sentado. Bem pequena, né? E aí, basicamente, a gente joga tudo na lombar.
Tá? E aí Claro. o que a literatura vai falar? Aí a literatura não... Aí agora esquece. Esquece, porque ninguém fala sobre isso na canoagem havaiana. Acabou. Não tem. Aí tu tem que procurar em outras informações. Aí a gente vai pro remo olímpico. Porque o remo olímpico pesquisa isso desde a década de 50. Os caras estão escolados já, eles não querem mais nem saber de estudo sobre estabilidade lombar de remador. E aí, de tanto que tem, né? De tanto que tem. Só que teve uns doidos, só que teve uns pesquisador maluco que colocaram os eletrodos dentro do disco vertebral da galera e mandaram a galera remar para ver o quanto que ativava. E funcionou. E eles conseguiram ver uma correlação direta quando as costas perdem a estabilidade e elas não estão mais com uma flexão de tronco e o tronco estabilizado, quando o cara vira um C, a força no disco aumenta. Aumenta tanto que ele gera cargas degenerativas no disco. Uau. Ou seja, a força que tu está gerando está em igual grandeza destruindo a tua coluna. Cara. E escutar isso como um remador é muito punk. Sinistro. Sinistro demais. Porque daí tu fala, cara, e aí, bicho? Eu adoro remar, mas eu não quero destruir minha coluna, né? Cara, como que eu tenho que fazer? E então, aí, agora, depois de você explicar isso aí... Rapidão, assim, uma outra crítica ciência. Crítica louca, e aí eu vou te parabenizar, Marcelão. Vou te parabenizar pelo seguinte, bicho. Porque não tem na literatura descritos, né? Assim, não está escrito em nenhum lugar, como que é a remada. A não está escrito. Perfeita, né? Tá tentando não está escrito. Escrever ela para a galera aí. Ela não está escrita. Ela não existe, isso não existe. O único cara que escreveu sobre isso, Steve West, nos livros lá da Kenny Culture e tal, é os únicos livros que falam. Só que o Steve, ele é jornalista. Tá aqui, ó. Aí, ó, boa, esse livro. Ele é jornalista. Ele não é biomecânico. Ele é um remador mediano, assim. Ele basicamente fez um estudo observacional. Sim. Ele tirava fotos, ele é um excelente fotógrafo, né? Ele tem ganho vários prêmios de fotografia. Ele tirava várias fotos e contou uma história. E ele contou a história da canoa polinésia. Ele contou a história da canoa havaiana. Mas ele é o cara que todo mundo relata falando de biomecânica. E ele não Só que ele não é um biomecânico. Que loucura. E aí a gente precisa escrever a remada. A gente precisa que alguém diga para que a gente possa usar essa informação e dizer, olha só, tem uma galera que fala aqui, ó, tem outra galera, outro pessoal que diz, fala sobre marchas, que fala sobre movimentação de tronco, estabilidade, porque não está escrito em lugar nenhum. E aí quando a gente olha, tem a descrição clássica da remada havaiana, aquela remada assim, bem quadradona, assim, bem triangular, e aí a gente tem uma remada que eles chamam de tahitiana, que é a remada que o Nefir trouxe, que é aquela remada das marchas, que a gente vai com bastante rotação de tronco. Que é a remada perfeita, a base dela é a movimentação tahitiana. E eu vou dizer daí, assim, a minha impressão muito pessoal, eu aprendi a remar na havaiana. E depois lá 2014, mudou. Começou a mudar. Eu cheguei e já era um pouco diferente, e aí já tinha bastante rotação de tronco, já tinha bastante trabalho de core. Eu me senti muito melhor. Claro. Em relação às dores lombares, eu tenho dor lombar. E em relação às dores lombares, em relação à estabilidade, em relação à performance. Sim, e é muito louco, porque daí, indo para a fisiologia, o pessoal fala, não, a remada havaiana é a que tem o menor gasto energético. E a remada tahitiana é a que tem o maior gasto energético. Então não é possível permanecê-la por muito tempo. Mas eles tratam o que é essa remada havaiana e a remada tahitiana no que eles tentam descrever na literatura. Basicamente é uma remada em baixa quantidade de remadas, então abaixo de 55 remadas por minuto eles consideram remada havaiana. E acima de 55 remadas por minuto é uma remada tahitiana. Não importa a mecânica. Para eles não importa a mecânica. Então é stroke per minute. Entendi. Então assim, baixa remada, baixa quantidade de remadas por minuto havaiana. É havaiana. Muitas remadas por minuto é tahitiana. Subiu é tahitiana. É óbvio que muitas remadas vai ter o gasto metabólico, né? Claro.
Mas eu te interrompi aquela hora ali, bicho. Não, Desculpa aí. tá tudo bem. Eu tô gostando do bate-papo, tá excelente, tá muito bom. Ergonomicamente, realmente, a Taitiana é muito melhor, é fato. Mas agora eu queria que você explicasse um pouco a articulação do ombro, né? Para esse pessoal aí entender um pouco, porque existem muitas questões sobre a articulação. E depois, se você quiser já embalar, falar na musculatura envolvida, tá? E aí depois eu faço a última pergunta. A gente ainda tem 25 minutos aqui. E se for bom demais, aí O cai a tempo live, voa, sobe cara. de novo. Mas vamos fazer em 1 hora, porque Bora, você precisa bora. cuidar aí das suas coisas também. Beleza, meu bebezinho, meu bebezinho. Bicho, assim, basicamente a articulação do ombro, ela é uma das articulações mais móveis que nós temos. E isso acontece porque ela basicamente, vou usar aqui um acessório, peguei na minha mesa aqui aleatoriamente, ela é uma articulação do tipo bola, uma articulação que ela tem um encaixe, só que ela não tem área de contato. Então nós temos uma cabeça humeral alta, legal, super tranquila, perfeita para fazer todas as rotações, e a gente tem uma cavidade extremamente rasa para receber ela. E a gente aumenta um pouquinho isso com a glândula humeral. Então a gente aumenta isso com a cartilagem. Beleza, show, massa, legal, meu ombro está estabilizado. Não, ele está completamente solto. Porque o ombro, se vocês nunca olharam um esqueleto na vida, gente, eu peço que vocês botem no Google depois da live aí, bota esqueleto humano. Missão pra galera. Os 70 Missão pra que estão galera. aqui tem que ir lá dar o Google, ver a articulação do ombro. Aí vocês vão ficar apavorados, porque basicamente o nosso esqueleto é formado lá cabeça, as vértebras, as costelas, e aí tem uma escápula, que tá lá largada assim. Escápula, né, é basicamente o que segura o ombro de vocês no lugar, mas tá lá a escápula e ela tá solta, completamente solta. E o único ponto de contato que ela tem é a clavícula. O único ponto que o ombro de vocês, por mecânica de ossos, está ligado ao braço, assim, né? O braço está ligado ao corpo, é pela clavícula. E aí tu fala, não pode, a clavícula é tão pequena, quebra toda hora, o cara cai de ombro, quebra a clavícula. Esse é o único ponto de ligação. O resto todo é muscular. É a musculatura que estabiliza. E então se você importante, desculpa te cortar mais uma vez, você falou da articulação, fantástico. Então a gente vai para o segundo passo, para musculatura, então ela. A musculatura é a coisa mais importante que a gente vai ter no ombro. E ela é tão determinante que ela vai determinar se você vai ou não ter lesão de ombro. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Que você falou, hein? A musculatura que envolve toda a articulação é ela que vai definir se você vai ter ou não lesão. Por que isso acontece? Isso basicamente acontece porque a articulação do ombro, ela por ser móvel, por ser muito móvel, uma das articulações mais móveis que nós temos no corpo, ela e o quadril são as duas mais móveis que nós temos no corpo, ela tem... ela gira nos 3 eixos, né? Então a gente faz flexão, extensão, abdução, rotação e circundação. Então ela é totalmente solta. Beleza. A musculatura tem que segurar ela no lugar. Legal. Então a gente vai ter todo o complexo do manguito rotador, que todo mundo está acostumado já a falar. Então a gente vai ter supra, infra, sub, redondo, né? Que são os nomes lá, né? Da tecnicidade dos músculos. Mas aí a gente ainda tem romboides, a gente tem elevador da escápula, a gente tem serrátil, a gente tem grande dorsal. Toda essa musculatura tem que estar funcionando em coesão. E se vocês ainda não pensaram, a doideira disso é que a gente não treina isso na academia normalmente. A maioria dos professores nem sabe. A maioria dos professores de academia, assim, eu tô generalizando porque tem excelentes, eu tenho colegas que são excelentes, mas assim como tem fisioterapeuta ruim, tem educador profissional de educação física ruim, mas assim, tem que olhar para o ombro na sua visão geral. Eu não posso olhar e dizer assim, nossa, eu tenho um deltoide super forte aqui no meu ombro, agora o meu ombro está forte. Não, eu tenho um manguito rotador fraco, eu tenho uma musculatura estabilizadora de ombro que não está atuando, que não atua no movimento certo, ou seja, deixa aquele ombro instável, e aí o cara vai, vamos dar um surf, vamos pegar um OC4, vamos dar um surfzinho. Ele vai,
Quando ele entra na remada 3, que ele toma uma porradinha do remo, pegando naquele bumpzinho da água, ele tira o ombro do lugar. Ele fala, nossa, destruí meu ombro, a canoa destruiu meu ombro, nunca mais eu vou remar. Nossa, não, muita dor. Não, a canoa não fez nada contigo. Quem não fez foi tu, que não te preparou para esse momento. E eu gosto... Você está falando isso, e a gente passou pela articulação, passamos pela musculatura, e você começou a entrar, então, já num detalhe de como evitar, né, tudo isso, né? Porque você está já explicando um pouquinho da musculatura, o que precisa fazer. Então, mete bronca. Como que a gente evita? Fala para essa turma se eu tiver muito direto ao... a gente 40 minutos aqui, essa turma se eu tiver muito direto ao ponto, assim, me interrompe, Marcelão. Tu sabe que eu sou assim, meio sangue no olho, meio... Eu acho que se você falar bastante agora Não, aqui a gente fica 5 horas conversando, né? Então a gente tem que ser mais assim. Como você já veio falando da musculatura que trabalha, que está bem conectada, já vai nela. Como a gente tem que cuidar, você já deu um toque que às vezes você vai para academia e você acaba não negligenciando isso, aí você se lesiona na canoa e então não foi na canoa. Não foi na canoa, tu traz uma lesão de fora. Né? Tu traz uma lesão de fora. Dá uma geral. Como a gente consegue evitar, tanto acho que com essa musculatura, você detalha ela, e também, acho que, não sei se alongamento, então dá uma pincelada em tudo aí pra gente, por favor. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes que são remadores e para a galera que eu instruo sobre canoagem havaiana, eu digo assim, ó, antes de entrar na canoa, a gente precisa ativar a musculatura. Não tem como. Não adianta não ativar a musculatura. O que é ativar a musculatura? É dizer para aquele pequena porção muscular, para aquele grupo de músculos que eles vão ser usados. Ninguém gosta de chegar na sala de casa e tá lá, assim, 10 pessoas sentadas, assim, chega, eita, eu tava no meu quarto e tem agora 10 pessoas aqui na minha sala. Eu não fui avisado que iam ter pessoas na minha sala. Ninguém faz isso. Você toma mas a gente faz isso com o corpo da gente. A gente não avisa que a gente vai usar aquela musculatura e a gente vamos pro downwind, vamos pegar a onda, vamos meter pau, vamos dar um sprint agora. Não é hora, não tá aquecido, cara. Não tá preparado, não se preparou. E aí é bem importante, eu vi que algumas pessoas já falaram ali, assim, ali embaixo, perguntaram sobre mobilidade. Mobilidade é essencial. É essencial. Então eu vou colocar como questão 2 aqui, você falou ativar a musculatura, 2, mobilidade. Mobilidade é essencial para entender se nós temos mobilidade completa de ombro ou se a gente tem compensações. Só para vocês entenderem, para que a gente eleve o braço, faça uma flexão, né, completa do braço, o final do movimento não é feito no ombro, ele é feito na lombar. Então, a gente precisa olhar como um todo para o organismo. Muitas vezes eu vejo a galera na academia fazendo polichinelo, o pessoal falou aí, polichinelo. Alongamento, o que é melhor, né? Trazendo assim o ombro bem aqui no lateralizado. Eu acho horrível. Porque, basicamente, quando a gente faz isso, a gente propicia que a cabeça do húmero seja esmagada contra o acrômio. E aí tem um músculo que passa aqui embaixo, que chama subescapular. O subescapular é o músculo que todo mundo arrebenta no ombro. Todo mundo que tem uma lesão de ombro arrebenta ele. Então ele é o cara que mais grita. Ele é o cara que mais grita. Não escutei. Como ele chama? Subescapular. De novo. Subescapular. Galera, escutou aí, galera? Subescapular? Então ele é o cara que dá pau. E aí ele vai ser esmagado, cara. E aí quando ele é esmagado, a galera começa a ter dor no ombro, depois começa a ter pequenas bursites, aí começa... a gente precisa evitar isso. E a gente evita isso trabalhando em plano de escápula, trazendo a escápula para frente, 30 graus aqui anteriorizado. Não faz o movimento lá pro lado. Eu vejo a galera levantando peso aqui, assim, bem na linha do ombro, sabe? Tipo, fazendo elevação lateral, assim, bem na linha do ombro. Cara, traz o ombro mais para frente, 30 graus. Você já salvou seu ombro, entendeu? Então, peraí, agora você deu uma dica de ouro aí, e quem tá ouvindo aí, por favor, de novo, 30 graus para frente, né? A gente tá aqui, ó, ao invés de ficar aqui
30 graus. Então, Isso. ao invés de ficar aquecendo assim, por que a gente Nossa, pode aquecer aqui? Não é isso, Nicolas? exatamente. E Show. o pessoal falou da natação. Ó, quem nada e quem surfa tá esmagando ele o tempo todo, infelizmente, galera. Então, assim, vai ter E que como fazer eu uma faço remada. para compensar isso? Então, não tem pra onde fugir, né? Não Tô existe pensando super em fazer 14 bis aqui, que são 24 quilômetros nadando. Você tá assim, você tá me desanimando. Aí a gente precisa fortalecer, ativar a musculatura para o exercício e entender que o descanso é essencial. Não adianta eu chegar, Marcelão, vamos fazer 14 bis? Vamos, bora, fechou. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer 14 bis, a gente faz a volta de Ilhabela e aí a gente vamos fazer o arro e vamos fazer tudo. Cara, não tem musculatura que vai aguentar, entendeu? Tem, mas aí em algum momento ela vai berrar. Olha, gostei de uma coisa que você falou e eu vou apontar aqui e eu falo para muita gente. Descanso é treino, não é isso? Só para pegar Total, o que você falou aí. total, Então, bora. total. O que acontece é, se a gente não olha para a mobilidade desse ombro, e aí eu vou dizer para vocês numa visão muito particular, por ser fisioterapeuta e por trabalhar muito com isso, com os atletas e com os meus pacientes, eu tenho um olhar um pouco mais clínico para alterações de mobilidade. E essas alterações de mobilidade, elas parecem bobas. Uma pequena rotação de ombro, um ombro mais para dentro, mais para fora, um ombro que está mais para cima, mais para baixo, tudo isso vai alterar o quadro geral. E quando a gente começa a alterar o quadro geral, eu gosto de usar um exemplo, vou aqui, não sei se dá para me ver, né? Mas estou aqui com a minha camiseta, né? Ela tá bem, eu tô meio gordinho, mas ela tá bem colocada. Sempre que eu tiver uma região trancada, todas as regiões longe vão sofrer, porque elas têm que compensar essa região trancada. Seja ombro, seja lombar, quadril, perna, não importa a região. Então eu preciso entender, eu estou me movimentando bem, e tem uma frase muito boa que é me movimento bem para me movimentar melhor. Ou seja, não fico dando pau na máquina o tempo todo. Gostei. Eu estou ativando a musculatura. Eu vi que o Gui tá por aí o Gui é um desses. Pô, direto, dor no ombro, eu falei, pô, Guizão, vamos ativar, vamos fazer o T, vamos fazer o A, vamos trabalhar o W, que são movimentos clássicos de mobilidade e de ativação. Ativou pré-canoa, cara, entra na canoa, faz o aquecimento, concentra e toca nas marchas, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente precisa tomar cuidado com o treinamento que a gente tem que fazer fora da canoa, para a gente potencializar, para a gente fortalecer, para a gente estar preparado para qualquer tipo de remada. Claro, isso é um processo de exercício fora e estímulo dentro da canoa, tá? Total, então, total. É necessário ter esse mindset aqui, pegar isso aí com calma e ir resolvendo, tá? Eu queria que agora, a gente ainda tem mais 13 minutos, eu queria que você, aproveitando tudo que você falou, como que a gente conseguiria passar para essa turma? Você falou, né? Um aquecimento importante, trabalhar uma mobilidade, então a gente está falando de um alongamento, não é isso? Que precisa ser feito? Não necessariamente um não alongamento, necessariamente, né? Um pouco mais dinâmico do que... É que quando a gente fala alongamento, o pessoal pensa assim, tem que doer, tem que rasgar, se não rasgar não funciona. Não, não é isso, né? Uma mobilidade, ela está muito mais em eu fazer um movimento dentro de um eixo confortável para mim e que eu cause uma movimentação das fibras musculares e um movimento articular. Então, basicamente, vou usar a minha mão de exemplo, né? Então, assim, eu posso fazer uma mobilidade de punho para que eu tenha uma preparação inicial para esse punho sofrer uma, sei lá, vou pro crossfit da vida, enfim, não importa qual é a técnica que eu vou usar, né? Vou fazer uma mobilidade de punho porque eu vou ser o voga da canoa e eu vou fazer entradas para contorno de boia, por exemplo. Então, e vai exigir, né, uma estabilidade de punho bem ampla. Então, ou eu sou leme da canoa, né? Então, eu vou trabalhar a mobilidade de punho. O pessoal gosta de ficar fazendo assim, né? Gosta de ficar mexendo, assim.
Tudo bem, não tem problema, mas é tudo dentro de uma amplitude que é confortável. Ou seja, eu vou dentro das amplitudes que são confortáveis. Se eu vou de maneira devagar, eu estou trabalhando mobilidade. Se eu vou fazendo isso um pouco mais rápido, eu estou trabalhando um processo de ativação. Aí tem vários tipos de processo de ativação. Não, entendi. Muito bom. Muito bom, cara. Olha, eu acho que o pessoal tá gostando. Tá todo mundo colado aí. Tô vendo que a gente vai ter que fazer uma sequência, uma série disso. Que pena. Tá na cara, né? Que horrível, que horrível, que horrível. Que a gente vai ter que fazer uma série falando de lesões na canoa e a gente vai seguir para falar sobre isso. Eu vejo que a galera perguntando algumas coisas já. Tipo assim, nossa, vai ficar ao vivo, tem mais. Calma, isso aqui só estamos começando a falar. É só um drops, é só pra galera começar, assim, só pra atiçar, entendeu? Pra galera ficar pensando se no seu treino isso acontece. Se na sua base isso tá rolando. O Ivan acabou de responder aqui, agora há pouco, aqui acima, que precisa, realmente precisa ter um aquecimento melhor, que nem todo mundo faz, enfim. Na verdade, aqui não é uma crítica, ninguém está aqui para... Inclusive, a gente está aqui para colaborar. Exatamente, melhorar, construção de conhecimento, galera. Aqui, exatamente. Assim, a gente não está botando pano preto no conhecimento, a gente quer, na realidade, que todo mundo melhore. Sim. Eu vou voltar ao início. A minha pesquisa não foi feita para eu guardar ela assim dentro de um arquivo do meu computador ou numa pasta escondida. Ela foi feita para ser publicada para o mundo. Claro. Para que todo mundo saiba que isso existe. Sim. Tem outra coisa aqui que eu tenho percebido, algumas pessoas já têm uma predisposição para o ombro, alguma dor, alguma lesão. E eu dei muita aula de várias coisas por um bom tempo, e os alunos chegavam para mim e falavam assim, nossa, eu tô com uma dor aqui. Aí eu falei assim, você lembra onde você ganhou ela? Tem certeza que foi aqui na piscina? Você não carregou Total. Um botijão de gás? O que você estava arrumando, né? Então, quem tem algumas dores na região lombar, qual seria um procedimento para a gente... porque a pessoa não para de remar e ela também não vai cuidar, né? Então, isso é um grande problema. Trabalhar com atleta... fazer? Tem uma frase famosa, eu tive um professor maravilhoso na minha vida de desportiva, e ele falou assim, trabalhar com atleta é trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque é isso, galera. Ninguém quer parar. Mas tem que parar. E assim, eu vou dizer, eu sou atleta, eu também não quero parar. Eu já me machuquei, eu também não queria parar, mas precisei porque eu entendi o processo recuperativo. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar o olho de todo mundo que está observando, seja o próprio remador se observando, seja os lemes observando, os coaches observando essa galera. E a gente precisa entender que, como remadores, tudo o que a gente faz, não só o que está dentro da canoa, mas tudo o que a gente faz vai modificar o meu processo lá. Se eu carreguei móveis, como o Marcelão falou, se eu ontem fiquei jogando meu filho para cima, nossa, aqui, vai dar aqui, ó. Né? O elevador da escápula vai lá para o espaço, entendeu? Cara, aí o ombrão vai lá para cima. Em que momento eu vou sentir? É na remada? Não, é na troca. Porque na troca, a galera que sofre muito de ansiedade, muita tensão, do estresse e tal, essa galera sofre muito na troca. Quer destruir esse cara é reduzir o tempo de troca. Começa a reduzir o hut até 2, 3, 4 remadas e fica fazendo hut. Esse cara, tu vai ver, ele tá assim, ó. Interessante isso que você falou. Porque é isso, a gente somatiza muito. O estresse do dia a dia, a gente joga muito escápula aqui, né? Quem não tá aqui ó, trabalhando no computador e vai virando um monstrinho assim ó, na frente do PC? Sim. Isso acontece. E o que tá acontecendo? O elevador da escápula tá puxando esse ombro para cima, porque basicamente, só para vocês entenderem, o elevador da escápula, ele se insere lá na escápula e no pescoço. Ele é um músculo biarticular. Se a cabeça está estabilizada, ele levanta o ombro. Se o ombro está estabilizado, ele puxa a cabeça. Se a cabeça está estabilizada, ou seja, se tu está ali mexendo no computador e a cabeça está parada, a única coisa que ele pode fazer é puxar o ombro para cima. E aí tu chega naquele teu colega de trabalho que tá assim, ó, um monstro. E aí tu dá um tapinha nas costas dele, ô bicho, daí ele, pô, nem percebi que eu tava assim. Né? Muitas vezes o monstro é a gente mesmo, né? Claro. Muitas vezes é a gente aqui trabalhando,
escrevendo um texto, né, preparando conteúdo, fazendo um monte de coisa, escrevendo artigo, e aí quando tu vai ver, assim, tu tá num C, vamos voltar lá no C dos remadores olímpicos, tu tá com a tua pelve totalmente retraída, tu tá, ó, já tá arrumando, ó, aí, ó, o Marcelão já tá se arrumando na cadeira. Quando a gente fala que a pelve da galera tá torta, porque a galera gosta de sentar no saco e tal, aí todo mundo que tá vendo a live já deu uma sentada, arrumou a postura. Tem um fisioterapeuta falando, arrumou a postura. Ombrão para baixo. O ombro tem que estar para baixo. Se o ombro não estiver para baixo, eu não tenho essa amplitude completa na rotação. Interessante. Eu vou ficar aqui, ó. E aí eu atrapalho a minha visualização. Se eu pensar numa pessoa, naturalmente, assim, só uma dica, né, galera? Se vocês têm o ombro protuso, o ombro para frente e fechadinho, e tem várias pessoas que são assim, quando a gente fala que tem que remar olhando para frente, se esse ombro tá para cá, ele não permite esse movimento. Aí a gente começa a inclinar o pescoço. E aí a gente começa a compensar as coisas. E aí as cargas vão compensando, e aí tu, putz, tô remando e tá me doendo. Mas não é a remada. Não é a remada, é a preparação. Claro. E não quer dizer, galera, assim, só para deixar muito claro, né? Não quer dizer que todo mundo agora precisa sair e se inscrever num Pilates, numa academia, num cross-training, não sei o quê, porque tem que se preparar. Não, a gente pode se preparar dentro dos conhecimentos aplicados. Tem uma infinidade de maneiras de aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia para fazer as suas coisas e fazer na remada também. Olha, Nicolas, eu queria agradecer imensamente, pedir desculpa em 2018, que eu vi lá. Ah, para, bicho, tá tudo certo, tá tudo certo. Que eu não dei tanta atenção naquele momento, mas também aconteceram muitas coisas. Queria aproveitar que o pessoal que está online aí, quem vai no link da bio lá, da Vá para Sempre, a Armada Perfeita, se inscreva no Telegram, mas peguem a mensagem, deixem seu e-mail lá. Meu, vai ter um monte de coisa nova vindo. Eu acho que essa é a primeira, né? De uma série. Bora fazer mais, bora fazer mais. Porque aconteceu aqui já na minha cabeça várias coisas, eu já anotei aqui. A gente pode, depois desse começo agora, ir adentrando numa área aqui mais específica, onde a gente pode falar de várias coisas. A gente tem que condensar em 1 hora, porque aí é bom para todo mundo. Acho que a galera tem gostado. Ó, essa aqui vai ficar salvo, tá? Essa aqui vai ficar salvo no IGTV. Então é a missão de sempre da galera. Escolhe 2 pessoas que estão com dor no ombro e manda lá para eles, né? Eu queria mais uma vez parabenizar esse trabalho gigante para o VA Brasil, super trabalhoso. Se você não remasse, talvez não acontecesse, né? Provavelmente não aconteceria. E eu acho que a gente tem, dessa live aqui, eu vou assistir ela de novo, vou fazer outras anotações, vou te mandar para a gente seguir o nosso passo da série. A gente está para 3 minutos aqui, eu queria que você falasse um grande finale aqui ainda, para a gente dar uma boa noite para a turma. Cara, basicamente, muito obrigado a todo mundo que disponibilizou 1 hora do seu tempo para vir aqui, estudar um pouquinho e escutar um pouquinho do que esse louco aqui tem para falar. Esse louco é o Marcelo, não sou. Esse louco é o Marcelo, não sou eu. Não, brincadeira. Todo mundo é muito doido, que ama canoa havaiana, assim como a gente ama. E assim, é isso. Assim, vamos se encontrar mais, vai rolar mais. Então, tenho certeza que a gente está abrindo aqui um caminho para a gente trocar muita ideia sobre lesão, muita ideia sobre não se lesionar, porque esse é o objetivo, é que ninguém se lesione. Então, é preparar para não lesão, é preparar para entender os processos e melhorar isso como um todo. Olhar basicamente para o todo, para entender o que está acontecendo naquele corpo e mudar o que as escolhas... Eu gosto muito de uma frase que a gente precisa mudar as escolhas que te levaram até esse momento. Claro. No sentido das lesões. Porque todo mundo que chega no meu consultório com uma lesão, chega lá assim, não, eu fiz tudo e tal, não sei o quê. Cara, as tuas escolhas até aqui te levaram a essa lesão. Vamos mudar isso? Vamos quebrar esse ciclo de dor, esse ciclo de paulada em cima da lesão? Vamos mudar isso? Vamos. E a galera super abraça e super dá certo, assim. Tenho várias histórias de lesão para contar aí para vocês. Galera. Muito legal. Eu tenho que agradecer você imensamente e a toda essa turma que está aqui com a gente. Deu 70 pessoas colado aí. Eu acho que, imagine isso numa sala de aula, né? Ia ser top demais.
Ia ser top. Obrigado, muito obrigado mesmo. A gente vai se falando. Eu só tenho que agradecer pelo seu tempo e a gente se fala. Galera, não esqueçam, IGTV, quando eu vou subir agora, já manda já para a turma, 2 aviãozinhos para 2 amigos para compartilhar com isso. Não esqueçam de ir lá no YouTube, sininho, aquela coisa toda para você ver a notificação. Meu, deixem seu e-mail lá e vamos torcer para esse estudo sair logo. Tá todo mundo querendo ler, meu. Certeza, Valeu, certeza. Vão apressar os beijo editores. Grande. Boa noite e amanhã tem treino cedo. Vambora, nunca para. Bora. Beijo Valeu. grande no coração. Valeu, turma. E Mua. Vou sair aqui, galera.